Olá, hoje nós vamos falar de dois ladrões. Como assim, Rose? Dois ladrões? Sim, um ladrão no nosso mundo atual, nós somos escolhidos, nós somos as vítimas. E um ladrão que nós escolhemos. Sério, Rose? Sério? Tem ladrão que a gente escolhe. Mas olha, vamos falar do primeiro ladrão. O primeiro ladrão pode muitas vezes você estar dentro do seu carro ser assaltado, você estar na porta de um banco, né, sacando, você ser assaltado, você ser sequestrado, você ser vítima, né, de roubo da sua senha, de cartão de crédito e tudo mais. Esse é um ladrão que te escolhe, você é vítima, certo? Mas agora nós vamos para o ladrão que nós escolhemos. Esse é muito sério. Esse ladrão que nós escolhemos tem estragado, danificado, tem destruído tantas famílias, tem destruído tantas vidas, tantas pessoas que eu vejo que estão em depressão, que desistiram do evangelho por causa desses ladrões sem caráter, né? E então vamos para o nosso manual, que é a Bíblia, porque contra ela não tem como dizer não é verdade? E eu tô fazendo esse vídeo porque durante a pandemia, a minha irmã e alguns conhecidos meus ficaram vendo muitos vídeos, apelos de muitas igrejas, colocando, olha, não esqueça do seu dízimo e oferta, tá aqui o número da conta, não deixe para você ser abençoado, para você ser abençoado. E minha irmã, nessas pandemias, surgiram muitos casos, não só no Brasil, como aqui na Europa, abuso desses ladrões, vamos dizer assim. Rosa está falando muito sério, ladrão, mas é o que diz a palavra. Eu não estou falando nada que a Rose acha, estou falando o que está dentro da palavra, ok? Então, vamos lá. Então, existem muitos assuntos que têm sido abordados fora do mundo cristão. Toda vez que eu ligo para o meu pai, ele fala bem assim, olha, você viu aquele crente safado, roubou não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus, isso é mais sério do que a gente imagina. Gente, vamos entender uma coisa, olha. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho querido que morresse por mim e por você, certo? Isso é uma prova de amor que eu não teria coragem de matar nenhum filho, entregar um filho meu para salvar um pai ou a mãe, ninguém, não teria. Eu sou mãe de 4 filhos. Vejam bem, tem muitos casos vindo à tona. Esses dias, essa semana agora aqui na Europa, um padre foi para o tribunal porque comprou 19 carros com dinheiro de esmolas e oferta dos fiéis. O que o padre vai fazer com 19 carros? Fala sério. Então tá se passando dos limites. Então eu tô fazendo esse vídeo para esclarecer as pessoas que o evangelho não é isso. Eu tenho costume de dizer que existe cristão com caráter, católico com caráter, espírito com caráter, político com caráter. Mas existe também católico sem caráter, cristão sem caráter, espírito sem caráter e político sem caráter. A gente tem que aprender a diferenciar essas pessoas no nosso meio, certo? Então vamos lá para a palavra que diz somente a verdade, eu acredito, ok? Então João 10:10, um versículo que muitos conhecem, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Muitas igrejas, muitos falsos profetas pegam esses versículos separados e diz que Satanás que é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então eu vou ler um trecho para vocês entenderem o que a escritura está tentando dizer a respeito desse versículo separado que muitos estão sendo enganados, ok? João 10:10. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Minha intenção é dar vida eterna, vida completa. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Um simples empregado fugirá se perceber que o lobo vem chegando e deixará as ovelhas porque elas não são dele e ele não é pastor delas. Com isso o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real nas ovelhas. Dá para vocês observarem aqui
Existem várias traduções, algumas traduções falam os falsos profetas. Então, os ladrões, na verdade, são esses falsos profetas que veio para matar, roubar e destruir. Rose, isso é muito sério, como assim? Gente, eu já disse que eu gosto de pesquisar o significado das palavras. Então, vamos destrinchar esse, o que é matar, roubar e destruir, para que a gente possa entender definitivamente e acreditar que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de amor, um Evangelho de justiça, é um Evangelho de misericórdia, é um Evangelho de perdão. Amém? O significado de roubar é apropriar-se de bem alheio, mediante evidência ameaçada ou fraude, rapar, despojar, esquivar-se. Matar. Matar em latim é imolar uma vítima, punir, destruir, matar, causar aflição ou sofrimento, causar devastação ou destruição, causar grande sofrimento, importunar, molestar, fazer desaparecer, levar à exaustão, causar grande cansaço, destruir, colocar no chão, eliminar, assolar, arruinar, destruir, abalar, fazer estremecer os alicerces. Fazer desaparecer é um verbo transitivo direto, intransitivo, provocar consequências negativo, grande prejuízo. Verbo transitivo direto, pronominal, derrotar inimigos ou adversários, desbaratar. Latim, causar destruição. O que é esse destruir? Se você olhar para algumas igrejas, não estou dizendo todas, não estou dizendo todos os pastores, não estou dizendo todos os padres, não estou dizendo nada disso. Se você olhar bem detalhes, quantas histórias você já ouviu que pessoas foram destruídas? Quantas calúnias um líder, um falso profeta, joga dentro da sua comunidade para aquelas pessoas não se relacionar com João, com Maria. Não porque aquelas pessoas não têm valor, não têm caráter e nem princípio, não. Porque aquelas pessoas andam na verdade. Então eles precisam destruir, eles precisam manipular o povo para acreditar na mentira que é a verdade que eles pregam. Então isso é mais sério do que nós pensamos. Então vamos olhar para o evangelho de outra forma. Gente, aqui na Europa tem um senhor, né, que ele tem 5 anos que ele pede dinheiro para o novo templo, oferta para o novo templo. Só que essa oferta para o novo templo nunca saiu. Tristeza, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque vai ver o carro dele, vai ver as roupas dele. Então isso, quem está fora, quem está querendo, né, entrar no evangelho, desiste por esses falsos profetas, mas não desiste do evangelho não, gente. O evangelho não é isso, o evangelho é simples, o evangelho é amor, o evangelho é unidade, ok? Para você entender a outra parte dos falsos profetas, nós vamos em Malaquias 1, que fala bem assim: sempre que diz não é necessário trazer ofertas valiosas para oferecer a Deus, vocês dizem ao povo, não faz mal oferecer animal defeituoso sobre o altar do Senhor, é mesmo que sejam cegos ou doentes, e ainda assim dizem que isso não é mal? Experimente trazer isso a um governador um dia. Dê a ele um animal desses bichado e veja a reação dele, se ele fica satisfeito. Veja bem, gente, muitas vezes você está numa congregação e essa congregação, essa denominação coloca como um diácono, uma pessoa no louvor, até mesmo pastores sem caráter, sem santidade. Isso é ser um animal bichado. Os altares das igrejas, muitas delas estão corrompidos por falta de temor a Deus, por falta de santidade. Então, esses falsos profetas não estão nem aí, eles esqueceram do temor de Deus. Eles estão colocando com qualquer um, porque eles estão preocupados com números de X igrejas, estão preocupados de X número nas suas denominações. Esses são os falsos profetas que apacentam a si próprios,
a si próprios. Como assim, Rose? Eles só estão preocupados com o salário deles. Eles estão preocupados em servir a si próprio. Como assim? Muitos de nós vemos muitos vídeos, muitas pregações, chega em muitos lares cristãos ou não cristãos que nos dão informações, né? Que tem igrejas que pedem 5 mil, 3 mil, 4 mil. Gente, nem Jesus fez isso quando ele estava na terra, nem Jesus fez isso. Então, minha irmã querida, a vocês que têm dúvida do evangelho, o ladrão vem matar para roubar e destruir. Este é um falso profeta. Satanás não tem nada com isso. Colocar ele numa história que não é dele. É claro que ele destrói, né? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, certo? Mas nós não vamos por aí. Existe outro versículo que esses falsos profetas gostam de soltar no meio das congregações. Maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Se você for ler lá em 1 João 4, esse versículo está relacionado no contexto do que? Dos falsos profetas, que nós não vamos morrer, porque maior é que está em nós do que o que está no mundo. Quando falo do que está no mundo, são esses profetas que têm um coração totalmente voltado para o mundo. Então, vamos retroceder ao evangelho verdadeiro. Não vamos parar com isso. A minha oração tem sido, sabe o quê? Que tudo que tiver oculto nas igrejas e fora dela, que venha à tona, para que o verdadeiro evangelho seja pregado na íntegra, para que o verdadeiro evangelho seja exposto de uma forma verdadeira e eficaz, porque Deus é amor.